Acabei de receber aí o pedido, tá? Olha só a qualidade, cara, show de bola, top, topzera. Já tô no meu quarto pedido já. O Palmeiras joga pelo Campeonato Paulista em Volta Redonda contra o São Bento. E fora de campo, o primeiro reforço da temporada foi anunciado. O Palmeiras ainda está se ajeitando para uma nova temporada. O clube anunciou a primeira contratação do ano. Danilo Barbosa, meio-campista que estava no Nice, da França. Ele chega por empréstimo até o final de 2021. Tem o aval do técnico Abel Ferreira, é claro, com quem ele já trabalhou em Portugal. O Danilo vestiu uma camiseta verde, foi para a rede social e se apresentou mandando aquele salve que a torcida gosta. Fala, família Palmeiras, aqui quem está falando é o Danilo Barbosa. Dizer que estou muito feliz, muito contente em fazer parte do maior campeão do Brasil. E logo estaremos juntos. Não vejo a hora de estar vestindo essa camisa aí com muita alegria e procurar retribuir todo o carinho e todo o apoio dentro de campo. Avante palestra, tamo junto. Por enquanto, o resto do grupo é o mesmo que mandou bem demais e foi sobrecarregado na temporada passada. O Palmeiras fez absurdos 79 jogos, ou seja, jogou todas as partidas possíveis para um clube brasileiro. Era Palmeiras quase dia sim, dia não. Por isso, os titulares se revezaram numa folguinha de 10 dias. Agora, alguns já estão de volta, treinaram e foram inscritos no Paulistão. O jogador sai de férias e fica com saudades da bola, né? Como você acha que terminou essa pisadinha do Veiga na frente do Matias Vinha? Já a gente conta. Maravilhoso, né? Para nossa equipe, para o Palmeiras. Nosso elenco precisava dessas férias, né? Voltamos agora com a energia abastecida, né? Para dar continuidade ao nosso trabalho agora, focar, treinar bem, para quando os jogos continuarem, né? A gente dá a nossa sequência. A sequência continua hoje mesmo, Rony. Tem jogo. Onde? Lá em Volta Redonda. Palmeiras e São Bento pelo Campeonato Paulista, partida que os dois times vão recuperar da terceira rodada. Mas sabe quem não vai estar lá porque ainda está na folga? O Abel Ferreira, que está lá em Portugal. E agora que ele pegou o gostinho desse negócio de pendurar medalha no peito, está praticando até nas férias. O técnico do Palmeiras foi agraciado pelo governo português com o grau de comendador da Ordem do Infante Dom Henrique. Nome pomposo, cerimônia importante, coisa fina igual a caneta que o Veiga deixou de lembrança pro Vinha. Rapaz... Bonito, hein? Tá bonito o treino do Palmeiras. Mas começamos falando de quê? Vamos começar falando do Danilo Barbosa, né? Porque já a gente se concentra nos assuntos de Volta Redonda. Danilo Barbosa, enfim, anunciado, jogador que já jogou com Abel Ferreira, isso ajuda. E pode ser que a chegada dele seja a liberação de algum jovem aí do meio-campo, Danilo, Patrick de Paula, Gabriel Menino. São os três, pode ser que um dos... Perdão, Lofredo, pode ser que um dos três porquinhos, um deles pode ser vendido. Um dos três porquinhos. O Patrick de Paula, o Gabriel Menino... e suas referências infantis. O Gabriel Menino, o Patrick de Paula e o Danilo. Um dos três pode ser vendido, por isso a contratação do Danilo Barbosa. Começou no Vasco, depois foi para o futebol europeu, jogou lá no Braga, jogou no Benfica, jogou no futebol da Bélgica, estava no futebol da França, no Nice da França, jogou nas categorias de base da seleção brasileira, na seleção sub-20. O fato de ter jogado com o Abel Ferreira, eu acho que ajuda muito mesmo, né? Porque o Abel já conhece o jogador e traz o jogador, acho que é uma boa contratação para o Palmeiras, embora o Palmeiras, em tese, não precise muito de jogador para essa posição, mas ele também pode jogar de zagueiro, então é um jogador polivalente e acho que pode ser uma boa contratação para o Palmeiras, sim. E vai ter, né? São Bento, Palmeiras... desculpa, vai, Lofredo, agora sim. Não, o Danilo desenvolveu um pouquinho menos do que eu esperava dele na Europa. Talvez ele possa até voltar, embora o mercado europeu esteja se fechando para o jogador um pouco mais velho. Mas ele é um bom jogador. Acho que ele tem a contribuição a dar no meio-campo. Um jogador que sabe marcar, sabe sair jogando, tem bom passe, chega dentro da área, se posiciona bem na marcação. Acho que ele é uma boa contratação do Palmeiras.
E vamos falar do jogo, né? Que enfim vai acontecer, São Bento e Palmeiras. Apesar das restrições do Palmeiras, essa partida, quando a federação falou, olha, vão jogar em Volta Redonda, queria que o jogo tivesse sido ontem. O Palmeiras falou, opa, em cima da hora eu não vou não. E não tô gostando, coloco aqui a minha discordância na mesa. Não queria deslocar os meus jogadores, não queria hospedá-los em um ambiente que não fosse aqui em São Paulo. Mas enfim, o jogo vai acontecer. Existe um desconforto nesse momento na direção do Palmeiras, porque a direção do Palmeiras entende que o Palmeiras estaria mais protegido, né, do ponto de vista da saúde, se estivesse em São Paulo e se os jogos fossem em São Paulo. Há o consenso na direção do Palmeiras, nos médicos do Palmeiras, que esse deslocamento, essa logística para jogar em Volta Redonda é um risco, né? É um risco. Mas vai jogar, o Palmeiras está aceitando, não quis jogar num primeiro momento, porque o jogo seria ontem, né? Seria marcado para ontem, o Palmeiras não quis, porque quis cumprir outros protocolos mais rigorosos, e agora vai jogar nesta quarta-feira. O time deve ser um pouco mais encorpado, com jogadores considerados titulares, alguns jogadores considerados titulares mesclados com outros jogadores mais jovens, jogadores considerados reservas, enfim, o mistão do Palmeiras deve ser escalado pelo João Martins, já que o técnico Abel Ferreira ainda está em Portugal para esse jogo contra o São Bento em Volta Redonda. Então vamos ver como deve ser a escalação do Palmeiras hoje contra o São Bento em Volta Redonda, com retorno de alguns jogadores do elenco principal, como já adiantou o Cereto, um deles é o Everton. No gol, aí tem Gabriel Menino à direita, Luan, que também está voltando com o Renan formando a zaga, Lucas Esteves na esquerda, meio campo com Danilo, Patrick de Paula, Lucas Lima, Rafael Veiga, Rony e o William completam o time. Rafael Veiga, o homem da caneta, e o Rony também estão retornando ao time hoje. Lofredo. Até o meio campo defensivo, se você for observar, tirando o Luan e o Everton, tudo jogador da categoria de base do Palmeiras, né? Jogador já com presença na equipe profissional, né? Gabriel Menino, Danilo e Patrick de Paula principalmente, o Renan e o Lucas Esteves acabaram tendo menos oportunidades, acabaram não conseguindo tanto espaço, mas são jogadores promissores também. Só o Luan, que foi revelado pelo Vasco, o Everton lá atrás, né, pelo Corinthians, mas assim, são jogadores já mais experientes, o resto tudo jogador do Palmeiras. Expectativas, Cereto, para São Bento e Palmeiras hoje? Esse é um jogo atrasado do Palmeiras, né? É um jogo atrasado porque o Palmeiras... Aliás, o Palmeiras, essa questão do calendário é a seguinte, hein? Os jogadores descansaram, os jogadores tiraram férias, um período de férias, mas daqui a pouco já vai cansar tudo de novo, porque o Palmeiras, além do Campeonato Paulista, e tem jogos atrasados na competição, o Palmeiras tem Recopa Sul-Americana contra o Defensa e Justiça. O jogo já é dia 4 de abril, se não mudarem a data. Tem Supercopa do Brasil contra o Flamengo. Se eu não me engano, o jogo é dia 11 de abril também, se a data não for mudada. Além da fase de grupos da Libertadores, o Campeonato Paulista e depois o Campeonato Brasileiro. Então daqui a pouco vai ser de novo jogo atrás de jogo, jogo atrás de jogo. Lembrando que na temporada passada o Palmeiras foi o único que conseguiu completar o calendário todo, fazendo todos os jogos possíveis e imagináveis em todas as competições. Neste momento, jogo atrás de jogo em Volta Redonda, embora sejam menos jogos do que Federação Paulista, CBF gostariam, né? A Prefeitura de Volta Redonda autorizou os jogos de Corinthians e Palmeiras na cidade pelo Campeonato Paulista, mas os jogos da Copa do Brasil, que já tinham sido marcados pela CBF, não vão poder acontecer lá. Vamos então ao vivo para Volta Redonda falar com o repórter Giovanni Rossini. Bom dia, Giovanni. Tem uma razão? O prefeito justificou o porquê de autorizar 2 jogos do Paulistão e não autorizar os da Copa do Brasil, por exemplo? Oi, Elisandra, bom dia para você, um ótimo dia a todos. Ontem foi um impasse aqui em Volta Redonda. Primeiro aconteceriam os jogos do Paulistão, da Copa do Brasil, depois a Prefeitura disse que só permitiria o jogo entre Corinthians e Mirassol. Aí quando foi no finalzinho da manhã, depois da oferta da Federação Paulista aí, dos 10 respiradores, para leitos de UTI, aí permitiu essa partida hoje, Palmeiras e São Bento. Sobre os jogos da Copa do Brasil, o prefeito Antônio Francisco Neto disse que vetou para evitar uma
circulação maior de pessoas aqui pela cidade, já que seriam times, né, de vários estados. Volta Redonda, assim como vários cantos do país, está numa situação muito crítica nesse momento da pandemia. São mais de 21 mil casos confirmados de Covid-19, mais de 500 mortes. A taxa de ocupação nos leitos da rede municipal está sempre oscilando ali entre 80% e 90%. A prefeitura, inclusive, chegou a montar 18 leitos de UTI no hospital aqui da cidade, o Hospital do Retiro, mas estava encontrando dificuldades para comprar os equipamentos, né, os respiradores. Então, essa oferta da Federação Paulista vem em ótima hora justamente para colocar esses leitos em funcionamento lá no Hospital do Retiro. Então, permitiu a realização dessa partida hoje do Paulistão, depois dessa oferta da Federação Paulista. Mas os jogos da Copa do Brasil, segundo o prefeito, não vão acontecer. Bom, sobre os jogos do Campeonato Carioca, a possibilidade dos times da capital mandarem as partidas aqui no Raulino de Oliveira. Conversei agora há pouco com o subsecretário de Comunicação da Prefeitura e ele me disse que isso ainda está em aberto e que hoje a Prefeitura deve definir se vai permitir que Flamengo, Vasco, Botafogo, os outros times também menores mandem as partidas aqui no Raulino de Oliveira. O estádio que já recebe os jogos do Voltaço, que é o time da cidade, está na primeira divisão do Carioca. Ontem jogou fora, perdeu para o Resende lá por 1-0, mas o Voltaço já manda os seus jogos por aqui e agora ainda fica essa indecisão. Será que Flamengo e Vasco, Botafogo, os outros times vão poder jogar por aqui? E a gente, claro, agora aguarda uma decisão da Prefeitura. Lisandra, volto com você. Aguardemos, é o nosso exercício diário. Giovanni, obrigada, bom dia para você.